Destina-se esta reunião a homenagear o movimento Todos contra a Pedofilia, sob a presidência do excelentíssimo senhor primeiro secretário da ALMG, deputado Antônio Carlos Arantes, neste ato representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Passamos a transmitir ao vivo do plenário da Assembleia a reunião especial em homenagem ao movimento Todos contra a Pedofilia. Vamos acompanhar. Soares Júnior. Excelentíssima Senhora, chefe da Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e Adolescente da Polícia Civil de Minas Gerais, Delegada-Geral de Polícia, Renata Ribeiro Fagundes. Excelentíssima Senhora Deputada Alê Portela. Excelentíssimo senhor deputado Bruno Engler. Senhoras e senhores, convidamos todos para, de pé, receber neste plenário a excelentíssima senhora, deputada delegada Sheila, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem, que conduzirá até a mesa de honra o promotor de justiça, doutor Cazé Fortes. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional.
Gostaríamos de agradecer e registrar a presença do excelentíssimo senhor ex-deputado federal Rodrigo Moreira Ladeira Grilo e da senhora Eliane Quaresma, diretora estadual de Políticas para Crianças e Adolescentes. Agradecemos também aos demais convidados que acompanham esta solenidade presencialmente pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Assistiremos agora a um vídeo sobre o movimento Todos contra a Pedofilia. Criança, prioridade e proteção. Com a palavra, a deputada delegada Sheila, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Deus, sempre a Ele, por tudo que acontece nas nossas vidas, por estarmos aqui com saúde, lutando por essa causa tão importante,
Também cumprimentar e agradecer a presença do nosso primeiro secretário da Assembleia Legislativa, o deputado Antônio Carlos Arantes, que está nesse ato representando o nosso presidente Tadeu Martins Leite. Cumprimentar também o Procurador-Geral de Justiça e agora presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, Dr. Jarbas Soares Júnior. Muito obrigada, Dr. Jarbas, pela presença, né? Tanto o senhor quanto o próprio Dr. Casé Forte sempre orgulha, né, o Estado de Minas Gerais. Isso para a gente é muito importante. Gostaria de cumprimentar a minha amiga, também delegada de Polícia Geral, doutora Renata, que é a chefe da Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e Adolescente. Doutora Renata Ribeiro Fagundes, obrigada pela presença. Cumprimentar também, de forma muito carinhosa, a minha amiga, também deputada Ale Portela, por estar aqui conosco. O nosso deputado estadual mais votado de Minas Gerais, o deputado Bruno Engler, jovem, né, promissor, também engajado nessa causa, nessa luta. Cumprimentar pela presença de cada um de vocês que estão aqui, doutor Eduardo, né, também delegado de polícia, membro da nossa Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia. Cumprimentar, em especial, as pessoas... Nossa, gente, que tem tanta gente, dá nem para citar, né? Tem gente que veio de fora, de muito longe. O doutor Casé vai poder falar mais sobre isso. Mas também a família do doutor Casé, né? A senhora Tereza Cristina, que é a esposa do doutor Casé Fortes, e o filhinho dele, que é o Theo, sempre participando e colaborando com tudo. E, claro, de forma muito especial, o doutor Casé Fortes. É ele que, vamos dizer assim, é o pai disso tudo, aqui no estado de Minas Gerais. Depois ele vai falar um pouquinho sobre como que a gente se conheceu, como que começou essa história para mim, porque para ele já começou há muitos anos, né, doutor Casé? E estar aqui hoje, para mim, é até algo muito difícil, né? Desde que cheguei nessa casa, eu trouxe, acho que uma das primeiras... O primeiro ato, né, que eu apresentei aqui foi o requerimento para a instalação da Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia, Juntos contra a Pedofilia, em 2019, né, na minha primeira legislatura. Naquela época, o doutor Casé Fortes também tomou posse como presidente de honra da Frente Parlamentar e continua até hoje. A deputada Ale Portela também é membro da nossa frente, doutor Eduardo, que está aqui, doutora Renata, também são membros da frente parlamentar. Tem vários outros membros, a doutora Nicole Perim, também lá de Divinópolis, tem o deputado Eduardo Azevedo, né, e também a Dai Dias, cadê a Dai? Está ali, né, amiga nossa, e de certa forma participa conosco também de todos os atos, uma vez que ela é um braço atuante do projeto Mila, que faz parte da frente parlamentar, representando a sociedade civil. E dizer que essa pauta, para mim, é uma pauta de vida. Eu luto contra, né, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes há muitos anos. Eu já tenho aí 23 anos de Polícia Civil. E há 17 anos eu faço parte do projeto Escola Consciente, onde eu faço é um trabalho voluntário, né, que eu vou até as escolas públicas, privadas, aonde me convidam, igrejas, para falar sobre essa pauta, uma pauta de vida. Eu nunca entro em detalhes, mas eu também sou uma sobrevivente, né, dessa atrocidade. Eu sofri um abuso aos 6 anos de idade. Eu não falo porque, para mim, até hoje, com 45 anos, dói muito, é muito difícil, né? Então, eu não gosto nem de me lembrar, mas a gente transforma a dor, né, em algo que possa estar ajudando e prevenindo que outras pessoas passem por isso. Eu trouxe até escrito algumas palavras, porque realmente é um tema que me comove demais. Então,
Hoje é um dia de reflexão, de honra e de compromisso renovado. Estamos aqui para prestar homenagem a um movimento que nasceu do coração de pessoas comprometidas com a justiça, com a proteção dos mais vulneráveis e com a defesa intransigente dos direitos da criança e do adolescente. Há quase 2 décadas, em frente ao ginásio poliesportivo Dr. Fábio Botelho Notini, em Divinópolis, Minas Gerais, um grito ecoou: todos contra a pedofilia. Milhares de pessoas se uniram, vestindo uma simples, porém poderosa camisa preta, carregando consigo a determinação de combater o mal que assola a nossa sociedade. Hoje recordamos com gratidão o visionário e incansável promotor de justiça, Dr. Casé Fortes, cujo trabalho incansável e dedicação inabalável tem sido o farol nessa jornada árdua. Desde o início, Dr. Casé Fortes liderou com paixão e expertise, guiando-nos através de palestras, viagens, eventos esportivos e inúmeras outras iniciativas, sempre com um único propósito: proteger nossas crianças, nossa esperança para o futuro do flagelo da pedofilia. O movimento Todos contra a Pedofilia não é apenas uma iniciativa, mas sim um compromisso coletivo. Ele reúne estudantes, líderes religiosos, empresários, autoridades, profissionais da mídia, agentes públicos e, acima de tudo, voluntários dedicados que doam seu tempo e esforço para criar uma sociedade mais segura para os nossos filhos e netos. Nossa missão é clara: educar, conscientizar e agir. É preciso romper o silêncio que encobre o abuso sexual infantil. É necessário fornecer informação e suporte para as vítimas e suas famílias. E é fundamental exigir do poder público a aplicação efetiva da lei e a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Sabemos que o caminho à frente é desafiador. O abuso sexual infantil, muitas vezes, ocorre nas sombras, escondido pelo medo, pela vergonha e pela impunidade. Mas é justamente por isso que nosso compromisso é inabalável. Estamos determinados a mudar essa realidade, a trazer luz para as trevas e justiça para os culpados. Nesse dia especial, em que nos reunimos nessa Assembleia Legislativa, reafirmamos nosso compromisso com o movimento Todos contra a Pedofilia. Continuaremos lutando, educando e protegendo, até que cada criança possa crescer em segurança, até que cada inocência seja preservada e que cada voz seja ouvida. Que essa mensagem seja não apenas um reconhecimento do passado, mas também um compromisso renovado para o futuro. Unidos, podemos e vamos vencer essa batalha. Somos mais fortes. E juntos seremos a voz das crianças, escudo da inocência e a luz da justiça. Muito obrigada. O primeiro secretário da ALMG, deputado Antônio Carlos Arantes, neste ato representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, e a deputada delegada Sheila, farão a entrega de uma placa alusiva a esta homenagem ao promotor de justiça, doutor Casé Fortes. Solicitamos que, por favor, se posicionem no local indicado pelo cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres: proteger crianças e adolescentes é, sobretudo, zelar pela sua integridade física e emocional.
Por isso, em 17 de novembro de 2008, em frente ao ginásio poliesportivo Dr. Fábio Botelho Notini, em Divinópolis, Minas Gerais, milhares de pessoas se reuniram para lutar contra a pedofilia. O idealizador dessa nobre iniciativa, o promotor de justiça, Dr. Cazé Fortes, considerou este momento marcante como o início da jornada contra o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil em Divinópolis e região. A partir de então, palestras, seminários, congressos, shows, eventos esportivos e entrevistas vêm sendo realizados com o objetivo de conscientizar a população deste grave crime. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ao reconhecer a importância do movimento Todos contra a Pedofilia para o Estado e para o país, rende a ele esta justa homenagem. Belo Horizonte, 27 de maio de 2024, deputado Tadeu Martins Leite, presidente. Ouviremos agora o promotor de justiça, Dr. Cazé Fortes. Meus amigos, boa noite. Eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, que eu cumprimento e agradeço, aqui representando o presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite. Cumprimentar a excelentíssima senhora deputada delegada Sheila, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem, minha querida amiga e companheira lado a lado na luta em favor das crianças e adolescentes há muitos anos. Cumprimentar o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça e presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, Dr. Jabas Soares Júnior,
meu querido amigo e procurador-geral, a quem nós honramos e agradecemos especialmente. Excelentíssima senhora chefe da divisão especializada em orientação e proteção à criança e adolescente da Polícia Civil de Minas Gerais, delegada-geral de polícia Renata Ribeiro Fagundes, nossa querida amiga Renata, excelentíssima senhora deputada Alê Portela e excelentíssimo senhor deputado Bruno Engler. Me permitam mais alguns agradecimentos. Eu queria, nesse momento, nós estamos sendo assistidos pela TV Câmara e eu quero muito cumprimentar a todos os representantes do Poder Executivo, prefeitos e secretários de centenas de municípios que já cooperaram e cooperam com o movimento Todos contra a Pedofilia, assim como os senhores vereadores. Também os senhores representantes das polícias civil, militar, dos bombeiros militares, da Polícia Federal e alguns amigos que estão nos assistindo também, do FBI e da Interpol. Queria cumprimentar especialmente os senhores conselheiros tutelares e conselheiros dos direitos das crianças e adolescentes de vários municípios, muitos aqui presentes, aos quais eu cumprimento especialmente na pessoa da senhora Maria do Carmo, aqui presente, né, a nossa conselheira mais experiente do Brasil, que veio lá de Fernando de Noronha para prestigiar o movimento Todos contra a Pedofilia, as demais autoridades presentes, um cumprimento especial, muito especial, à minha esposa, Tereza Cristina, e ao meu filho, Theo. Meus amores e a razão da nossa vida, dessa luta, especialmente para mim. Cumprimento especial à minha família aqui presente, Ana Paula, Luiz, Marcelo, Juliana, Lavínia, Beto, Claudinho, meu primo, Dr. Cláudio Luciano, diretamente de Portugal. Me permitam mais um cumprimento especial ao senador Magno Malta, que foi o presidente da CPI da pedofilia do Senado, que é um amigo e um colega de batalhas, inspiração desse movimento Todos contra a Pedofilia. E um cumprimento especialíssimo aos muitos e muitos integrantes do movimento Todos contra a Pedofilia, hoje aqui homenageados, porque nós estamos aqui hoje para homenagear o movimento Todos contra a Pedofilia, acima de tudo, né? Que estão espalhados pelo Brasil todo, desde o Acre até o Centro-Oeste, passando, inclusive, pelo nosso Rio Grande do Sul. Hoje, eu conversei com uma amiga, e nela, na pessoa dela, eu vou cumprimentar a todos os integrantes do movimento Todos contra a Pedofilia, muitos aqui presentes. É a Cris Lopes. Ela é diretora de uma ONG lá de Porto Alegre, a ONG Visão Social. E ela também iniciou em Porto Alegre, há 15 anos, o movimento Porto Alegre contra a Pedofilia. Hoje ela e outras pessoas estão frequentando os abrigos de Porto Alegre, Canoas e outras cidades, vestindo, inclusive, muitas vezes, essa camisa que muitos aqui usam, escrito Todos contra a Pedofilia, voluntariamente para vigiar e defender crianças, principalmente crianças que estão afastadas dos seus pais, né? Bem,
Senhoras e senhores, há quase 33 anos eu sou promotor de justiça. Sempre do interior do Estado, com muita felicidade. E assim eu quero ser, até o fim dos meus dias. E eu levo muito a sério esse nome, promotor de justiça. Acredito que promover, de fato, o ideal de justiça é obrigação de todos nós e, felizmente, é a minha profissão. Há muitos anos eu percebi, por ver de perto, muitas e muitas vezes a injustiça que diariamente é cometida contra crianças, adolescentes, todos os dias, de várias formas, que as crianças são, historicamente, as maiores vítimas de violência. E essa injustiça ocorre contra pessoas que, muitas vezes, não têm voz, porque têm medo, porque têm vergonha, porque têm dependência, porque são pequenos demais para entender o que se passa, ou até mesmo para falar. E também porque, muitas vezes, são desacreditadas. A garantia dos direitos da criança, do adolescente e do jovem é a prioridade absoluta constitucional. É a única vez que a nossa Constituição usa o termo prioridade absoluta. Eu repito essa frase muitas vezes, várias vezes por dia, há muitos anos. E sempre pergunto, no início de muitas palestras, como já perguntei aqui nessa casa, algumas vezes, junto com a Sheila, várias vezes, junto com a Renata, com muitos dos que estão aqui presentes, né, no início sempre faço aquela pergunta, em primeiro lugar, Deus, mas depois de Deus, quem é mais importante na sua vida? Quem é a pessoa pela qual você daria sua vida sem hesitar? E em todos os estados do Brasil, todos, e eu estive neles, eu sempre ouvi a mesma resposta. Os meus filhos, a minha família. Muitas vezes, essa prioridade absoluta que está lá na Constituição, na verdade, infelizmente, não é observada. E, ao longo dos anos, a gente continua vendo crianças e adolescentes sendo agredidos, estuprados, expostos, violentados, de várias formas, massacrados, negligenciados. A prioridade absoluta para a criança, o adolescente e para o jovem precisa, de fato, sair do papel e tomar a realidade. Mais ainda, muito mais. Entendi que defender esses direitos é realmente fazer justiça. Entendi que um promotor de justiça que mereça esse nome não pode se limitar ao seu gabinete, ao seu computador, mas tem que conversar com as pessoas, sair às ruas, levar conhecimento, sensibilizar a sociedade. Quando estive há anos no Senado e recebi do senador Magno Malta, que conheci através da amiga Sandra, a oportunidade de fazer algo a mais que a minha obrigação como promotor de justiça, entendi que era uma missão a ser cumprida. Não escolhi, mas dela eu não fugi, e agradeço a Deus todos os dias por ela. E agradeço também ao nosso procurador, Dr. Jarbas, por ter me permitido ingressar nessa jornada. Ao longo do trabalho como promotor de justiça, na CPI da pedofilia, nas muitas andanças pelo movimento Todos contra a Pedofilia, eu e muitos outros, graças a Deus, vimos a miséria humana na violência contra a criança. Na forma do abuso sexual cometido dentro ou fora de casa, na forma da exploração sexual através da prostituição de crianças e adolescentes, na forma da pornografia infanto-juvenil, principalmente através da internet, na forma do tráfico sexual de crianças e adolescentes. Infelizmente,
Não se passa um só dia da minha vida sem que eu receba, pelo menos uma vez, notícia e pedido de ajuda quanto a esses crimes. Hoje, já recebi 3 vezes. Viajando com a CPI da pedofilia, ou sozinho, eu vi e ouvi as mazelas, por exemplo, da ilha de Marajó, onde estivemos em 2009, ou mesmo de uma casa qualquer, num condomínio rico, daqui de Belo Horizonte, de Roraima, do Acre, de São Paulo, Paraná, do interior, das praias do Nordeste, das capitais brasileiras, das cidades pequenas de Minas, da Bahia, do Piauí, de Tocantins, aldeias indígenas, da ilha de Fernando de Noronha. Com a CPI, também eu e outros colegas, inclusive o nosso colega, Dr. André Ubaldino, procurador de Justiça, viajamos para Washington e procuramos aprender com o FBI, com o ICEMEC e com outros órgãos sobre o abuso e exploração sexual de crianças, especialmente o comércio da pornografia infantil, o ativismo pedófilo, que é uma realidade muitas vezes desconhecida, os meios de prevenção e repressão no intuito de aprender e trazê-los para o nosso país. Sozinho ou acompanhado pelo Ministério Público de Minas Gerais, viajei várias vezes à Argentina, sede sul-americana da Interpol, procurando aprender sobre pornografia infanto-juvenil, deep web, tráfico de pessoas. Com especialistas na área médica, especialmente psiquiátrica, nacionais e internacionais, procuramos aprender sobre pedossexualidade, a pedofilia clínica, sobre imputabilidade do criminoso pedófilo. E, diante de toda essa realidade, dessa miséria que nós vimos em todos os lugares igualmente, desde o Acre até o Rio Grande do Sul, no nosso país e em outros países também, não é possível ficar calado, ficar inerte. Depois que Deus, me desculpem o termo, literalmente me esfregou na cara tanta miséria, tanta injustiça, e, ao mesmo tempo, me capacitou também. Não tem como ficar parado. Não tem como não fazer algo. Ao longo desses anos, de forma gradativa e não planejada, mas muito espontânea, surgiu, baseada na frase do Magno Malta, Todos contra a Pedofilia, o movimento informal e popular do mesmo nome, que tem o objetivo de prevenir e combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, principalmente através do conhecimento e da vigilância. O Todos contra a Pedofilia. Eu e muitos outros colegas e amigos já fomos, muitas vezes, e somos até questionados pelo nome, pelo conceito da palavra pedofilia, né? E eu quero deixar claro que nem eu, nem o movimento, e nem mesmo o senador Magno Malta, quando instaurou a CPI, trouxemos à baila essa expressão crime de pedofilia. Apenas acolhemos e entendemos. Eu mesmo, a princípio, a questionei, mas entendi. Existe a pedossexualidade, que é a pedofilia clínica, um conceito do campo médico que diz respeito a uma tara sexual ou parafilia. Mas é certo que o portador dessa parafilia, de acordo com muitos especialistas que nós ouvimos, e eu escrevi muito sobre isso, inclusive no meu livro, não é exatamente o doente mental. Ele sabe o que é certo ou errado e deve ser julgado como qualquer outro criminoso. Não deve ser absolvido por esse motivo. Até porque nem todo pedossexual é criminoso e nem todo criminoso pedófilo é pedossexual. Mas
aquele que pratica o fato definido como crime pela lei, que explora, que violenta em um menor, esse sim é o nosso criminoso pedófilo que deve ser julgado nos termos da lei e punido. E aí vem o conceito jurídico. Existem os crimes de pedofilia, que são todos aqueles delitos de natureza sexual definidos no Código Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando praticados contra a criança ou adolescente. Não existe um crime de pedofilia, existem vários. Eu até falei sobre todos eles no meu humilde livro. Né? Mas quem estupra uma criança, por exemplo, pode ser um pedossexual ou um oportunista, mas com certeza praticou um crime de pedofilia. Quem lucra com a prostituição de menores, por exemplo, muitas vezes não é pedossexual, mas com certeza é um autor de crime de pedofilia. Todos contra a pedofilia lutam contra o crime de pedofilia, contra os crimes de pedofilia, todos. Seja quem for que os pratique, sempre na defesa de crianças e adolescentes. Todos contra a pedofilia significa todos contra a violência sexual contra crianças, todos contra a exploração sexual de menores, todos contra a pornografia infantil, todos contra a prostituição infanto-juvenil. Todos contra a pedofilia significa todos a favor da criança e adolescente, como muito bem explicou a deputada Sheila. Aliás, existem diversas campanhas e movimentos excelentes no mesmo sentido. O Mar Laranja, Faça Bonita, Proteja Nossas Crianças, todos eles igualmente importantes e úteis. Entendo que tanto faz o nome que se dê aos crimes de pedofilia, nós sabemos do que se trata. E todos contra a pedofilia remete diretamente a essas mazelas. Como disse William Shakespeare no Romeu e Julieta, o que chamamos de rosa, sobre outra designação, teria igual perfume. No caso do crime, seria um mau cheiro. Todos contra a pedofilia significa que nós sabemos o que é isso, que nós não aceitamos violência sexual contra a criança, que nós não aceitamos qualquer tipo de crime contra a criança. Todos contra a pedofilia significa que nós estamos atentos. E mais do que isso, que nós vamos agir se necessário for, denunciando, protegendo, prevenindo, nos manifestando ostensivamente. Todos contra a pedofilia significa que nós estamos dando um recado, que as nossas crianças estão protegidas pela nossa atenção, pelo nosso interesse, pelo nosso olhar, que seja, pela nossa manifestação também. O criminoso pedófilo, assim chamado aquele que pratica qualquer desses crimes, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser rico ou pobre, pode ser velho, pode ser novo, pode morar na mansão ou na comunidade, pode ser religioso ou ateu, pode ser qualquer um, eu aprendi. Mas todos têm em comum a extrema covardia. Todos são covardes. Por isso mesmo é que os criminosos dessa natureza gostam de estar com uma criança, para se sentirem maiores, mais fortes, mais poderosos de todas as formas. Quando a sociedade se manifesta e diz, através do Todos contra a Pedofilia, ou qualquer outro movimento ou campanha, que sabe o que é aquilo, que está atenta, nós estamos dando um recado importante. Nós estamos, ao mesmo tempo, exigindo providências dos nossos poderes públicos em favor das crianças, e nós estamos dando um recado para aquela pessoa que abusa de crianças também. Um recado muito importante. Não mexa aqui. Não mexa com nossas crianças, porque essas crianças que estão aqui em volta, sejam os meus filhos, meus amigos, meus vizinhos, meus alunos, eles não estão abandonados, não estão esquecidos, não estão negligenciados. Nós estamos olhando por eles. Nós estamos atentos. E se você mexer aqui, vai ter consequência.
Vai. Nós vamos cuidar das crianças, mas também vamos tratar de punir o criminoso nos termos da lei. Esse é o recado do movimento Todos contra a Pedofilia. Uma simples manifestação, através de uma camisa, de um adesivo, de uma postagem, ela é um ato de proteção. Uma manifestação ostensiva é esse recado, é esse aviso de que as nossas crianças estão protegidas. E não é só o aviso, não. De fato, nós tomamos as providências. Bem, diante dessa missão tão importante, a gente não pode fraquejar. Eu sei que é difícil. Eu sei muito bem que é difícil. Eu já fraquejei, confesso para vocês. Vou relatar aqui rapidamente. Durante a CPI da pedofilia, conhecendo um caso da menina Stephanie, que muitos aqui conhecem, já me viram contar, né? Eu ouvi a confissão do criminoso, eu conversei com as pessoas que receberam a menininha de 2 anos e meio que morreu durante o abuso sexual praticado pelo seu pai, que não merece esse nome, seu genitor. Eu vi as fotos do auto de corpo de delito, que vocês sabem, né, nós lidamos sempre com isso, e ali tem fotos, eu vi isso. Sou promotor há mais de 30 anos, estou cansado de ver fotos de tiros, facadas e mortes, inclusive abusos sexuais. Mas ali eu vi aquela criancinha de 2 anos e meio que passou a vida sendo abusada, sendo torturada, sendo negligenciada e terminou sendo morta de uma forma horrível. E eu olhei para aquelas fotos ali, numa audiência pública realizada lá em Vitória. Estava ao lado do senador Virgínio, do senador Magno Malta, e eu olhei aquilo, e eu tive, gente, uma tristeza misturada com uma raiva tão grande, mas tão grande. E naquele momento eu até falei na mesma hora para o senador Virgínio, não volto mais aqui não, cansei, enchi, não quero. Mas no dia seguinte eu estava lá de novo. Estava lá e hoje a Sheila falou uma coisa aqui que é exatamente isso que eu quero dizer agora. Né? E eu vou usar as palavras de um amigo muito querido, o padre Fábio de Mello. Ele falou mais ou menos assim, uma vez, né? Existem sentimentos precários. Raiva, ódio, desesperança. Não podemos, às vezes, evitar de senti-los, de recebê-los. Existem. Mas nós não podemos alimentá-los, muito menos ceder a eles. A gente pode, sim, transformar essa força que é negativa na força positiva, justamente para lutar contra aquilo que os causou. Como a Sheila citou hoje, como eu vi outras pessoas citarem também. Transformar aquilo que é ruim, aquilo que me causou tanta raiva, transformar isso em indignação, em força, justamente para resistir e para lutar contra aquilo que causou a indignação. Por isso que no dia seguinte eu estava lá de novo e estou aqui até hoje. Eu também percebi, olhando aquelas fotos ali, que a culpa daquela menininha de 2 anos e meio ali, vilipendiada, destruída, humilhada, era minha. É minha e de todos nós, de todos os senhores e senhoras, de todo mundo que está nos assistindo. Essa culpa é nossa. Porque nós fazemos parte da sociedade que muitas vezes encobre esses fatos, que prefere não denunciar, que prefere não se envolver, que prefere virar a cara para o outro lado. Nós temos que encarar. Nós temos que tomar providências, porque todo dia, toda hora, tem um monte de Stephanies, de Araceles,
O tempo todo tem. Como eu disse para você, há anos não se passa um dia sem que eu receba notícias dessa natureza. Então, eu acredito que nós temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para proteger as nossas crianças. Não só porque está na Constituição como prioridade absoluta, está na Lei Henri Borel como crime há 2 anos, a Lei Henri Borel fez 2 anos agora, dia 24 de maio, mas porque isso é uma missão do ser humano, independente de partido político, time de futebol, religião, é uma missão do ser humano. Hoje, eu estou aqui para agradecer e, novamente, dar esse recado. Em nome da Stephanie, da Araceli, do Theo e de um monte de crianças que estão por aí, muitas sem voz. Proteja, previna, denuncie, se manifeste. Não desista nunca. Nunca seja covarde. Nunca. E, para terminar, vou ler um pequeno trecho aqui do meu livro, que eu escrevi há muitos anos atrás, mas que está valendo até hoje, exatamente do mesmo jeito. É comum que se diga que a ignorância é uma bênção, mas não é. A ignorância é o primeiro refúgio dos covardes. O conhecimento, sim, é a verdadeira bênção, porque ele nos permite a reação. O conhecimento nos dá a responsabilidade, ou seja, nos obriga a exercer a habilidade de responder aos fatos que nos cercam. Ao longo desse trabalho, que agora se encerra, eu estava me referindo ao livro, observamos muitos fatos tristes, dolorosos e até chocantes, mas é necessário que os conheçamos para que possamos evitar que aconteçam e também para que tenhamos condições de punir, com base na justiça e na lei, os seus causadores. Constatamos ainda que algo foi feito para a proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente. E nós vemos, ao longo desses anos, resultados. Quando vemos o número de notificações aumentando, nós vemos que as pessoas estão falando a respeito disso, estão tendo coragem de denunciar, entre outros consequências. Mas ainda há muito para se fazer, pelas crianças e por todos nós. E por fim, meus amigos, já pedindo desculpas pela demora, me permitam aqui fazer alguns agradecimentos especiais. Agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade de colaborar com o ideal de justiça. Agradecer a minha esposa, Tereza Cristina, e ao meu filho Theo, que me ensinaram, de fato, o que é amor, o que é responsabilidade também com a família. Agradecer o seu apoio incondicional, por suportarem minha ausência, minhas falhas, minhas dificuldades. Quero agradecer aos meus pais, Carlos e Elcio, aos meus sogros, Maria José e José Silvério, que estão aqui presentes, em espírito, que são profundos exemplos de força, de bondade e de amor, que tem que ser a nossa base. Agradecer a pessoas como o Magno Malta, desde a nossa primeira conversa lá em Divinópolis, quando ele me falou a primeira vez a respeito desse assunto, eu já tinha algumas coisas e ele me despertou mais. Agradecer a delegada Sheila, desde o nosso primeiro encontro, lá na zona rural de Santos Dumont, uma escolinha pequenininha, num distrito, estrada de terra, você era vereadora, estava lá, a gente estava conversando com os alunos. E há muitos e muitos outros, eu gastaria horas aqui para agradecer, que se uniram e tornaram grande essa causa de defender criança contra crimes de pedofilia. Agradecer, mais uma vez, a toda a minha família, de Divinópolis, de BH, de Belo Horizonte, de Luz,
de Portugal, pelo suporte, por me ouvirem, por muitas vezes até me acompanharem em viagens. Agradecer a todos os amigos lutadores espalhados por todo o Brasil, desde o interior do Pará até aquela querida amiga que hoje mesmo estava vestindo uma camisa velha, escrito "Todos contra a pedofilia", lá dentro de um abrigo em Canoas, simplesmente vigiando as crianças. E, por fim, agradecer essa homenagem à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, proposta pela delegada Sheila, que é verdadeiramente para todos vocês, não é para mim, é para todos, porque todos contra a pedofilia só existe porque são todos que ajudam, ajudaram e, se Deus quiser, continuarão ajudando durante muito tempo ainda. Fiquem firmes, fiquem fortes, continuem vigilantes. Nós temos muito o que fazer e vamos fazer. Obrigado. Ouviremos agora o Procurador-Geral de Justiça e presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, CNPG, Jarbas Soares Júnior. Obrigado. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Saúdo o presidente dessa solenidade, meu amigo deputado Antônio Carlos Arantes, também a deputada proponente, delegada Sheila, meus amigos deputados Ale Portela e deputado Bruno Engler. Cumprimento todos os militantes, familiares aqui do meu amigo Carlos José Silva Fortes, do Casé. E fiz questão, senhor presidente, de estar nessa solenidade. Ainda volto para trabalhar mais um pouco lá na Procuradoria, para primeiro trazer aqui o meu apoio permanente, a minha amizade, respeito e admiração pela luta travada pelo Casé, mas por todos aqueles no Brasil por onde ele passa, estão imbuídos nesta frente cívica contra a pedofilia. Também trazer meu testemunho como promotor de justiça, que também sou, de todo o empenho que foi feito por ele, por Casé, por ter conseguido demonstrar com a sua credibilidade, o seu envolvimento, a tantas pessoas no Brasil, da importância de nós, todos brasileiros e brasileiras, estarmos unidos contra a pedofilia. Talvez seja o crime mais repugnante, a pedofilia, porque é um ato incivilizado, um ato irracional contra o que nós temos de mais puro na civilização, que são as nossas crianças, os nossos jovens. Então, no campo da prevenção, essa voz chega em todo o país, de fora do país, como foi dito aqui. No campo da conscientização, também, essa mensagem ela é muito forte para as pessoas entenderem o que às vezes estão acontecendo à nossa volta, mas também é um alerta para as instituições de Estado, como a Polícia
Militar, Polícia Civil, os conselhos tutelares, os juízes, os tribunais e o Ministério Público, como autoridades públicas, responsáveis para combater essa chaga que, infelizmente, existe no nosso Estado brasileiro e, o que é pior, muitas vezes praticados pelos próprios pais. Então, caro amigo Cazé, parabéns por esta homenagem da Assembleia Legislativa, que é uma homenagem não a você especificamente, mas acredito que todas as pessoas que vestem essa camisa, como eu vejo aqui, que estão em todos os eventos, sempre muito cheios, seja nos grêmios, seja nas escolas e seja nas ruas. É digno de uma homenagem de um parlamento da estatura do Parlamento Mineiro. Por isso, deputada delegada Sheila, parabéns pela iniciativa, parabéns, Cazé. Vamos continuar unidos, lutando contra a pedofilia, buscando a prevenção, a conscientização e a punição. Meus parabéns. Obrigado. Com a palavra, o primeiro secretário da LMG, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça e presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, do Ministério do Estado e da União, CNPG, Dr. Jarbas Soares Júnior. Excelentíssimo senhor Promotor de Justiça, Cazé Fortes, o homenageado desta noite. A excelentíssima senhora deputada delegada Sheila, grande parceira e amiga, autora deste requerimento que deu origem a esta tão importante homenagem. Excelentíssima senhora, também chefe de divisão especializada em orientação e proteção da criança, criança e adolescente da Polícia Civil de Minas Gerais, a delegada especial de polícia, doutora Renata Ribeiro Fagundes. Excelentíssima senhora, também deputada Ave Portela, e também o excelentíssimo senhor deputado Bruno Engler. Iniciando aqui o nosso pronunciamento, mas antes eu queria, doutor Jarbas, manifestar aqui da importância da sua presença nesta sessão. O simbolismo dela é muito grande. E ver que dentro do Ministério Público tem departamentos, tem este promotor que faz belíssimo trabalho, e isso é um gesto muito forte, mas está aqui o Ministério Público contra a pedofilia. A sua presença fortalece muito. Doutor Cazé, parabéns. A sua fala aqui nos emociona. A sua história, a sua luta, é uma luta que o senhor não pode fraquejar, não. O senhor é a nossa força maior. Parabéns. A deputada Sheila, quando ela chegou e começou a falar de pedofilia aqui dentro, eu disse para ela, vai em frente, tem o nosso apoio. É uma luta realmente fantástica. Você tem feito muito, viu, Sheila? Parabéns. É bom ver na Polícia Civil também a nossa delegada, ver que ali, no comando também da doutora Letícia Gamboge, tem também um grupo, tem uma delegada que comanda também, muito preocupada e com grandes ações. O deputado Bruno Engler, sempre muito presente nessas discussões, defendendo também com força qualquer movimento aí que venha combater a pedofilia. O deputado Alê, nos próximos dias, terá também mais grandes desafios, e essa pauta tenho certeza que fará parte também do seu trabalho. Mas, diz aqui o nosso presidente, que os atos hediondos, obrigados
originados da exploração sexual de crianças e adolescentes não podem ter lugar numa sociedade democrática e madura, como a que pretendemos que floresça neste país, em especial em nosso Estado. Esta é uma questão de todos, que requer a adesão de cada segmento social, pois trata-se de nosso futuro, a ser vivido com dignidade, garantindo a qualquer criança o direito de ser criança. É neste contexto que homenageamos o movimento Todos contra a Pedofilia, que se dedica em nosso Estado a proteger a infância e a adolescência contra um conjunto de crimes de abuso e exploração sexual, e que tem tido uma atuação fundamental no enfrentamento a este problema que afeta milhões de adolescentes em todo o mundo. O movimento tem se destacado na proteção incansável da infância, na conscientização pública sobre medidas preventivas contra a pedofilia, no apoio jurídico às vítimas e suas famílias, no combate à impunidade e ainda na colaboração com autoridades policiais e outras instâncias. O movimento também nos alerta para combater as redes de crime organizado que exploram a pornografia infanto-juvenil na internet. À frente deste cenário, unindo trabalho, empenho e dedicação, a figura do promotor de justiça da comarca de Divinópolis, o Dr. Carlos José e Silva Fortes, mais conhecido como Casé Fortes. Até o nome é forte, né, gente? Graças a Deus, o senhor tem sido muito forte. Permanece como o grande símbolo do movimento Todos contra a Pedofilia. Esta destacada atuação teve início em uma manhã de novembro de 2008, quando ele organizou, com apoio da sociedade civil, a primeira caminhada contra o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil naquela cidade, reunindo milhares de pessoas de todas as faixas etárias. A partir de então, o Dr. Casé Fortes, presidente de honra da Frente Parlamentar Juntos contra a Pedofilia 2019, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, participou de centenas de eventos procurando conscientizar a sociedade sobre esta grave questão. O Parlamento Mineiro tem a firme convicção de que o movimento Todos contra a Pedofilia seguirá cada vez mais fortalecido, levando adiante os cuidados com as crianças que neste mundo representam as mais férteis sementes da paz e da justiça e da esperança. Gostaria de agradecer a todos os presentes aqui nesta noite, todos que participam deste movimento contra a pedofilia. Agradecer ao meu amigo Sérgio Esquivel, Otávio Edmuzambinho, Sérgio, que como prefeito também foi um guerreiro na defesa da criança. Muito obrigado, Sérgio. Agradecer a todos. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 28, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado a todos. 8h25 da noite desta segunda-feira, dia 27 de maio de 2024. Você acabou de assistir ao vivo aqui na TV Assembleia a reunião especial em homenagem ao movimento Todos contra a Pedofilia. Nós estamos vendo aí no centro do vídeo o primeiro secretário da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes, cumprimentando o promotor de justiça Casé Fortes, um dos ícones